Fala galera, nesse vídeo aqui vou ensinar vocês a como utilizar o N8N e inteligência artificial para poder estar criando formulários personalizados, com validação de dados e também personalização dos temas, tá? Você pode ter formulários como este daqui, ó. Estou aqui no meu N8N, você pode ter formulários como este daqui, que está aparecendo aqui, totalmente personalizado, tá? Ó, cada pergunta aqui em cada campo, você pode ver que ele tem 4 passos. Você pode ter formulário aqui, ó, outro exemplo, uma pergunta de cada vez, né, ó, com opções para clicar, enfim. Você pode ter o formulário personalizado do seu jeito e com validação de dados, tá? Então, sem enrolação, vou tentar ser o mais objetivo aqui, não explicar muito o fundamento e conceito e vou mais direto para a mão na massa, tá? Então, primeiro eu vou mostrar como funciona esse formulário, como é que a gente cria ele e depois a gente vai de fato criar, tá bom? Estou com um workflow aqui aberto já no N8N, né? No N8N a gente consegue criar webhooks, né? Se você não sabe o que é webhook ou API, tem um vídeo aqui no canal que eu explico toda a diferença entre eles, conceitos, vou deixar no card na descrição, tá? O webhook, né, ele funciona para transmitir dados de uma ferramenta para outra, mas a gente também pode usar ele para transmitir dados para o navegador do usuário, algo que é muito pouco explorado, né, pelas pessoas. Lógico, a gente não vai criar nada complexo com isso, porque não é muito seguro, mas um formulário não tem problema, porque o formulário não tem que a pessoa hackear, não tem nenhum dado ali, a pessoa vai colocar os dados dela e vai mandar para o seu N8N, né? Não tem como, ele por si só não armazena nenhum tipo de dado, entende? E o que é mais interessante, ele por si só também não ocupa muito, não gasta muito da sua VPS, do seu N8N, da sua infraestrutura. Porque a partir do momento que a pessoa apertou F5 na página e carregou a página, ele vai puxar o dado do seu webhook e pronto, morreu ali. Tudo que ela faz ali no formulário, o seu N8N não está processando, tá? Quem está processando é o navegador dela. Então também desafoga o seu N8N, não tem esse problema. Me desculpe se a minha voz estiver um pouco abafada, se eu der umas pausas para respirar, é que eu estou meio gripado, tá um pouco difícil de falar, tá? Então olha só, eu vou abrir uma nova aba aqui no meu navegador, vou pegar esse webhook aqui novo, vou colar aqui nele. Olha só, por padrão, quando a gente usa um webhook, e ele tem que ser do tipo GET, né? Porque o webhook, o navegador vai buscar informações nesse webhook, né? Em vez de ser um tipo POST, onde ele vai depositar informações e procurar também. Então tem que ser do tipo GET, tá? A gente cria um webhook do tipo GET. Olha só, se por padrão, pegar um webhook padrão e colar no meu navegador, eu recebo essa mensagem aqui, ó. O workflow foi iniciado. Como todo webhook do N8N, essa é a mensagem padrão que ele retorna. O workflow foi iniciado. Se você olhar aqui nas execuções, realmente rodou uma execução aqui. Mas o que é legal? A gente consegue manipular esse texto, manipular o que vai aparecer aqui no navegador do cara. E não só manipular o texto, a gente consegue fazer o navegador do usuário carregar um HTML. Então a gente vai construir, esse é o conceito aqui desse vídeo. A gente vai construir o formulário em HTML, todo em HTML, e vai fazer o navegador do usuário carregar esse formulário, tá? E aí a gente vai fazer todo tipo de validação ali e disparo das informações também para o N8N. Ah, Guilherme, mas eu não sei programar, como é que eu vou fazer um código HTML? Para isso que a gente vai usar de inteligência artificial, né, meu querido? Eu também não sei programar e você viu ali os formulários insanos que eu te mostrei, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, rápido. Então, a gente vai vir aqui no webhook. Aqui, por padrão, ele vem responder imediatamente. A gente vai usar esse aqui, ó, usando um node de responde webhook. Então, a gente vai ter que colocar um node chamado responde de webhook. E nele a gente pode configurar, acho que é aqui, ó, que tipo de resposta que a gente vai dar, tá? Pode ser um JSON, pode ser um texto, pode ser qualquer coisa. Ó, vou colocar um texto aqui. Vou falar, ó, olá mundo. Vou salvar. A hora que eu der F5 nessa página, não vai aparecer mais o workflow iniciado, vai aparecer olá mundo, fundo branco e texto, que foi o que eu configurei, entendeu? Então é dessa forma que a gente vai configurar o HTML e fazer o navegador do usuário funcionar. Então já vamos deixar o nosso N8N configurado para rodar o HTML. Então nessa estrutura aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai desconectar e vai adicionar aqui um HTML, gerar HTML template, tá? Esse aqui por padrão, se você rodar aqui o teste, desconectar, se você rodar um teste, ele vai falar aqui, ó, isso é um título, isso é um subtítulo, isso é um parágrafo. Esse é um exemplo do N8N. Aí aqui a gente vai apagar e vai colocar o nosso HTML. Eu gerei um HTML aqui simples com o ChatGPT, tá? Já vou avisar, não é o ChatGPT que a gente vai usar para fazer esse formulário, porque tem ferramentas melhores para criar código, mas eu criei um bem simples, então usei ele. Pedi ele já, gere um HTML simples para mim, escrito Olá Mundo. Então vou colar aqui o que eu gerei, ó, vou testar. Pode ver que é um Olá Mundo que fica piscando a tela, tá vendo? Fica trocando de cor. Vou conectar aqui no Responde de Webhook
E aqui no texto, onde eu escrevi o texto, eu vou colar aqui, né, o meu HTML. Vou pegar o HTML gerado, vou colar ali. Vou conectar aqui também o webhook principal, vou salvar. Então, na hora que eu der F5 aqui, ele vai carregar o HTML que a gente gerou, escrito Olá Mundo. Pronto, o nosso N2N está configurado já para exibir o formulário. Agora a gente vai gerar o formulário e colocar as validações, né? Nesse vídeo eu vou ensinar a validação do CPF e de CNPJ. Vamos lá? Então a ferramenta que a gente vai utilizar aqui para a geração do formulário é essa aqui, ó, bolt.new. Tá? Eu não tenho nenhum link de afiliado para mandar para vocês, então vou deixar o link aqui na descrição mesmo, se você quiser pesquisar aí no Google também. Ele te dá alguns tokens diários, tá? E também alguns tokens mensais, então você tem que ver certinho. Mas dá para gerar tranquilo um formulário. Talvez você tenha que fazer ali em 2, 3 dias, né, para poder resetar o token diário. E também tem um plano pago, se vocês quiserem explorar um pouco melhor. Mas eu tenho aqui alguns formulários criados, ó, tudo no plano gratuito, tá? Não paguei essa ferramenta não. E como funciona? É uma linguagem de IA normal. Você vai conversar com ela e vai pedir o que você quer. Ela cria praticamente qualquer linguagem de programação. Então é interessante deixar explícito que a gente quer HTML puro, porque senão ele utiliza algumas outras linguagens e aí pode ser que não funcione corretamente. Então vamos lá. Vou passar aqui um promptzinho básico que vocês podem copiar, mas vocês também podem personalizar do jeito de vocês, tá? Crie um formulário moderno para mim, feito em HTML puro. Ele deve ter tons de degradê vermelho e 5 campos básicos. Vou colocar aqui, ó, e 3 telas. Tela inicial. Eita, eu dei um enter. Pera aí, vou cancelar. 2 campos. 3 tela final. Os campos devem ser nome, CPF, CNPJ, telefone. Vou colocar e-mail, né? Vou colocar e-mail. Vou pedir para ele criar. Agora ele vai começar a criar. O que é legal dessa ferramenta? Porque ele cria e aí a gente consegue ver aqui na tela o formulário, o que a gente está pedindo sendo feito. Então a gente nem precisa colocar no N2N. A gente vai e faz aqui dentro da ferramenta mesmo, deixa pronto, depois a gente só copia e cola, tá? Bom, ele está gerando aqui, eu vou cortar o vídeo para hora que ele terminar de gerar, mas às vezes demora menos de um minuto, 1, 2 minutinhos, tá? Depende aí do tanto que você pediu. Pronto, ele gerou aqui nosso formulário. Uma cor extremamente horrorosa, né? Mas não tem problema, ó, tá aqui, ó. Uma tela inicial, os campos e uma tela final. Beleza, ele fez o formulário. Aí a partir daqui, cara, vocês pode dar o toque de vocês. Então vamos supor, eu vou falar, quero os tons de vermelho mais fracos e com degradê preto. Vou falar, para ver que fica mais suave. Vou colocar aqui também, os campos devem ser validados e com máscaras antes de prosseguir. O que significa com máscaras? O CPF, assim que a pessoa digita, vai ficar com os pontinhos ali, o e-mail, vai verificar o arroba, o telefone, né? Vai colocar o parênteses, os traços, então já vai colocar a máscara no campo. E eu pedi para ele arrumar a cor. Aí aqui vai da criatividade de vocês, né? Como vocês viram, vou mostrar aqui de novo meus outros dois formulários para vocês. Você pode ver, esse aqui eu fiz uma tela inicial muito diferente dessa, né? Essa aqui eu usei um layout de cor em cima, e branco. Esse aqui eu já usei o fundo todo de cor, né? Esse aqui eu faço uma pergunta de cada vez, coloquei ali os risquinhos ali em cima. Esse aqui você pode ver que eu já crio várias perguntas na página e criei 4 etapas para a pessoa saber que são etapas, né? Então vai depender do que vocês quiserem, da criatividade de vocês, tá? E lógico também do bolso, né? Então ele criou aqui, já ficou melhor, né? Já ficou melhor, mas dá para arrumar ainda. Eu não vou ficar arrumando aqui questão de design, por quê? Para não gastar os tokens e eu ter que regravar essa aula em um outro dia, tá? Então vou deixar assim mesmo, tá mais visível, já não tá machucando o meu rosto. Esse texto aqui, esse título, se vocês quiserem, vocês podem alterar também, pede para ele aqui colocar o texto que vocês quiserem, tá? Vou apertar em começar, ó, vou apertar em próximo, ele já não deixou, beleza, ele já colocou ali a validação que eu pedi, né? Nome deve ter pelo menos 3 caracteres, vou colocar Guilherme. CPF, olha, já colocou a máscara. CNPJ, ele também colocou a máscara, olha que legal. Telefone, também colocou a máscara. E e-mail, deixa eu ver se ele deixa eu dar e-mail sem arroba. Não deixou eu dar e-mail sem arroba, ó, já colocou um validador aqui também. Legal, né? Ó, seus dados foram recebidos com sucesso, obrigado. Então é isso, a questão do formulário, criação de formulário é isso. Aí aqui vocês vão explorar melhor. Qual que é a minha dica? Antes de colocar os validadores que vocês quiserem, e antes de mandar as informações para o N2N, quando a pessoa envia o formulário,
Primeiro faz ele todo, deixa ele redondinho, design, deixa ele redondinho, campos, textos. Por quê? Porque às vezes você coloca ali um webhook, coloca um validador e depois você altera algum design, alguma outra coisa e aquilo ali buga, entendeu? Então arruma primeiro seu formulário, deixa ele bonitinho do jeito que você quer, depois a gente faz a parte de lógica e programação, tá? Então vamos lá. Vamos para a lógica de programação aqui do nosso formulário, que é o validador de CPF e CNPJ. Como é que a gente faz? A lógica é o seguinte: assim que a pessoa clicar no botão de próximo, ou enviar, dependendo do seu formulário, ele vai ter que disparar um webhook. Nesse webhook, ele vai mandar o CPF e o CNPJ, talvez dois webhooks diferentes, eu acho melhor. Manda o CPF e o CNPJ, e aí esses webhooks vão retornar se esse CPF e CNPJ é válido ou não. Ele só vai deixar a pessoa ir para frente se os dois forem válidos. Se tiver algum inválido, ele vai apontar aqui, tá? E esses webhooks a gente vai criar aqui dentro do Unit20 no mesmo workflow aqui, não tem problema. Então a gente vai construir isso aqui juntos, tá? Vamos começar aqui pelo CPF, então. Vamos criar a lógica lá dentro do Unit20. Depois que dentro do Unit20 estiver funcionando, a gente integra aqui com o formulário, tá? Segue esse passo. Então a gente vai criar um webhook aqui. Eu vou renomear esse webhook aqui para formulário. Então eu sei que esse webhook chama o meu formulário. Eu vou criar um outro webhook e vou renomear de validar CPF. Esse webhook ele tem que ser do tipo post, porque o meu formulário vai mandar o CPF e vai ter um retorno se é válido ou não, né? Então ele tem que ser do tipo post. Se quiser trocar o caminho, fica à vontade. E a resposta é usando um node de responde, né? Porque a gente vai receber, fazer a validação e responder com outro node, tá? Vou deixar aqui embaixo. Aí aqui você vai usar um validador de CPF que você quiser. Existem muitas APIs que validam CPF, inclusive a gente vai usar uma para validar o CNPJ. Só que aqui eu vou mostrar uma outra alternativa, que é em código JavaScript. Por quê? Porque o CPF ele é um cálculo, né? Ele é feito um cálculo se aquele CPF é válido, é possível de existir ou não. E dá pra gente fazer esse cálculo com código, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o templatezinho com esses três nodes aqui, tá? Com esses três nodes aqui, então você só vai vir e vai conectar aqui, tá? E vai fazer essas alterações. O que? Aqui ele está falando, ele vai criar um campo chamado CPF, né, que vai pegar o CPF vindo do webhook. Então, o que o webhook trazer, ele vai pegar aqui. E aqui a gente tem um código. O que esse código faz? Ele remove os caracteres de tipo ponto, acento, traço, verifica se a quantidade de dígitos está correta. Então ele faz todo o cálculo, toda a verificação, e aí ele retorna se esse CPF é válido, é possível de existir ou não, tá? E aí ele responde aqui para o nosso responde to webhook. Vamos fazer o teste então. Vamos agora pedir aqui, ó. Vou copiar esse webhook aqui. Vou copiar esse webhook aqui de produção, tá? Nunca de teste. Vou falar, ó. Sempre que o usuário apertar em enviar formulário, ó. Vou colocar assim, ó. Troque o botão próximo da aba de campos para enviar. Então pedi para ele trocar o nome do botão e vou falar assim: sempre que o usuário apertar este botão, envie um webhook para. Vou colar o meu endereço com um campo no body escrito CPF com o valor do CPF digitado pelo usuário. Espere o retorno. Se o retorno for válido igual a true, que é o que ele válido vai vir igual a true ou false, né? Você deixa ele prosseguir. Se válido igual a false, você escreve uma mensagem abaixo do campo e pede para ele digitar um CPF válido. Então, para aparecer embaixo do campo ali, né? Deixa eu só arrumar essas aspas aqui. Vamos ver se ele vai entender, né? Eu pedi muita coisa, vamos ver se ele vai entender de uma vez. Então, eu vou cortar o vídeo aqui para hora que ele tiver já feito essa alteração, tá? Pronto, finalizou de compilar aqui, tá? Vamos ver, ó, ele trocou o nome do botão, então a primeira alteração ele fez. E vamos abrir aqui o nosso cenário, vamos deixar as execuções abertas. Vamos ver aqui, né? Vamos preencher. Vou digitar um CPF inválido, tá? Um CPF inválido. Vamos ver se ele vai chamar o nosso webhook e o nosso webhook vai dar como inválido e ele vai mostrar a mensagem aqui na tela. Então vou apertar enviar. Ó, por favor, digite o CPF inválido. Tá vendo que foi bem rápido? É muito rápido isso. Não dá nem para perceber o delay. Vamos lá no nosso N8N ver o que aconteceu? Então vamos ver aqui se a execução caiu. Ó, a execução caiu.
chamou o nosso webhook, vamos ver como é que veio. Ele veio aqui, ó, no body, CPF e o CPF digitado. Beleza. Então a gente criou o campo CPF com esse código. O código fez a formatação. Então ele falou, ó, esse CPF é válido? Falso. E ele respondeu o webhook, ó, válido igual a o válido do código, que nesse caso é falso. Então ficou assim, válido igual a falso. Então, retornando válido igual a falso, o nosso formulário ficou até vermelho aqui, ó, ficou bonito. Ele ficou, por favor, de CPF válido. Ficou legal, né? Vou digitar um CPF válido aqui. Vamos ver. Vou pegar aqui, ó, gerador de CPF. Lembrando que ele não verifica se esse CPF é de uma pessoa. Essa verificação não existe, não tem como fazer, tá? A única verificação que dá para fazer é se esse CPF é existível, se uma pessoa pode ter esse CPF, tá? E não necessariamente se aquele CPF é de X pessoa, isso não dá. Mas verificando se esse CPF é existível, já quebra qualquer erro de digitação ali. Porque às vezes a pessoa digita um número errado e aí já não bate o cálculo de CPF, tá? Então funciona que é uma beleza. Então vou colocar, esse gerador de CPF gera CPFs aleatórios. Pode ser de alguém, pode não ser, mas aqui o cálculo bate, o cálculo é correto. Entende? Vou pegar aqui um CPF da Bahia. Ele gerou aqui, ó, um CPF válido, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, validador de CPF. Se a gente colar aqui, ele vai falar, ó, verdadeiro. Então esse CPF é para o nosso código dar como verdadeiro. Ó, eu vou apagar aqui o número 7, vou escrever o número 6. Ele vai dar inválido de novo. Ó, vamos ver se rodou aqui no N20. Ó, rodou e deu como válido falso. Agora a gente vai colocar o número 7, que é onde o cálculo bate. E enviou. Tá vendo? Nosso N20, se a gente ver aqui, agora o código deu válido como true. Então é isso, o validador do CPF está feito, tá? E é essa mesma lógica que a gente vai utilizar para validar o CNPJ. E se você quiser utilizar para puxar dados do CNPJ, da Receita e já preencher o formulário, validar um e-mail, validar se esse cliente já está cadastrado em algum lugar, é a mesma lógica. Você vai acionar um webhook, esse webhook vai fazer alguma lógica dentro do seu N2N e vai retornar uma resposta. Lembrando que tem que ser tudo um padrão. Então essa resposta sempre tem que ser um padrão para o formulário poder funcionar, tá? Então, que nem aqui no meu caso, eu sempre respondo o campo válido, true ou false, tá? Ah, poderia responder outra informação? Poderia, né? Mas aí você tem que instruir o Bolt aqui a fazer a lógica correta. Vamos então para o nosso último validador, que é o CNPJ, tá? Vamos lá? Como é que a gente vai fazer? Vamos criar um novo webhook do tipo post também. Vou dar o nome de validar CNPJ. O validador do CNPJ não existe um cálculo, tá, para validar CNPJ. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma API gratuita, brasileira, onde você joga um CNPJ para ela e ela retorna os dados da Receita. Bem simples de usar, tá? O que é legal? Se você jogar um CNPJ e ela não retornar nada ou der erro, é porque esse CNPJ não existe, entendeu? Então vai ficar bem fácil da gente validar, tá? Como que é o nome dessa API? Chama Brasil API. Tem algumas APIs aqui dentro bem legais, ó. Vou mostrar para vocês a documentação. A gente tem uma API relacionada a CEP, onde você coloca um CEP e recebe dados de uma cidade, do registro BR, do IBGE, enfim, tem várias APIs públicas aqui, brasileiras, gratuitas para você utilizar. E uma delas é CNPJ aqui, ó. Busca o CNPJ na Receita, tá? Então como é que funciona? A gente tem que usar esse endpoint aqui. Se você não faz ideia do que eu estou fazendo, não sabe o que é uma API, eu tenho um vídeo aqui, vou reforçar, que explica a diferença de webhook, API, conceito. Vou deixar no card, vou deixar na descrição. Dá uma olhada lá, depois você volta aqui. Ou assiste depois, tá bom? Estou partindo do pressuposto aqui que você já tem uma boa noção de como funciona. Então, é esse link aqui que a gente vai ter que usar para poder coletar essa informação. Então, vou vir aqui, ó. Vou colocar um node HTTP, né? Vou escrever aqui, ó, Brasil API CNPJ. Vou colar aqui a minha requisição. Aqui ele fala que tem que ser um tipo GET, porque eu vou puxar os dados. A gente configurou do tipo GET. E é só isso que a gente tem que fazer. Enviar esse link. E pode ver que no final aqui está entre aspas CNPJ. Então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos testar primeiro ele cru, né? Sem ser com formulário. Lembrando que tem que ser o CNPJ sem traços e sem pontos, tá? Somente o número. Então a gente vai ter que fazer esse tratamento, seja dentro do N2N ou seja pedindo para o Bolt, né, o formulário enviar sem os traços já. O CPF ele enviou sem os traços, então provavelmente o CNPJ ele vai enviar também. Então, ó, coloquei o meu CNPJ aqui, vou dar um teste. Pode ver, ele puxou os dados aqui, ó.
o meu nome, razão social, endereço, enfim, puxou os dados, tá? E aí, puxando os dados, a gente sabe que esse CNPJ é válido, ele existe. A gente nem precisa utilizar nenhum dado aqui. A gente só quer saber se existe ou não, tá? E aí a gente pode criar um if, só que aqui nesse caso a gente não vai criar um if. Por quê? Porque, ó, vou colocar um CNPJ inválido. Pode ver que um CNPJ inválido, ela não retornou um erro. Putz, aí você fala, putz, Guilherme, e aí, como é que a gente faz agora, né? Retornou um erro, o cenário vai travar? Negativo, meu caro gafanhoto. A gente tem uma configuração aqui ó, no Node, a gente vem em configurações e a gente tem uma opção aqui, ó. Quando dar um erro, parar o workflow. Esse é o padrão do Nitwine. O que a gente vai colocar aqui? Continuar usando uma outra saída. Então, olha só que legal a mágica. Então, agora a gente tem uma saída para sucesso e uma saída para erro. Pronto, resolveu o nosso problema. O que a gente vai fazer? Eu vou clonar esse webhook aqui de cima e vou clonar ele 2 vezes. O que a gente vai fazer? Quando for sucesso, a gente vai responder válido igual a true. E quando for erro, a gente vai responder válido igual a false. Pronto, a gente criou um if dentro do próprio Node, né? Então, se for sucesso, ele vai responder true. Se for erro, ele vai responder false, já com o valor pré-definido, porque só tem essas duas opções, ou é válido ou não é. Então, vou rodar aqui para você ver, ó. Agora ele gerou a saída erro, tá vendo? E aí eu posso rodar o responde to webhook. E se eu colocar aqui um CPF válido, ele gera a saída sucesso, tá vendo? Então assim que a gente vai fazer para responder o nosso webhook. Aqui no nosso webhook principal, não pode esquecer para colocar aqui responde, usando o responde to webhook node, tem que colocar essa opção. E tá pronto, vamos copiar ele. Vamos deixar as execuções aqui abertas. Vamos lá no Bolt, vou falar, ó, repita o mesmo processo de validação para o CNPJ. Porém, envie o CNPJ para o webhook. Na hora que a gente apertar enviar, ele vai chamar dois webhooks, do CPF e do CNPJ. E os dois precisam ser válidos para ele continuar. Então vou pausar o vídeo aqui. A hora que ele gerar aqui o código, eu volto. Pronto, gerou aqui. Eu ainda tenho 41 mil tokens restantes, então dá para fazer até alguma alteração. Vou apertar em começar, vou preencher os dados aqui. Deixa eu ver se eu tenho aquele CPF daquela hora. CNPJ, telefone, e-mail. Vou colocar os dois inválidos para ver se ele vai acionar os dois de uma vez, né? Então aqui o nosso último webhook foi de teste. Vou apertar em enviar. Por favor, digite o CPF válido. Então ele verificou primeiro o CPF. Vamos ver se ele enviou os dois. Vamos ver aqui no nosso N2N. Ele enviou os dois, mas ele mandou a mensagem só do CPF. Não tem problema. Pelo menos para mim. Se o CPF estiver válido, ele vai mandar do próximo. Então ele enviou do CPF e enviou do CNPJ. Ah tá, é verdade. O CNPJ, eu tinha colocado um CNPJ fixo, né? Então eu vou editar aqui, ó. Eu tinha colocado um CNPJ fixo. A gente vai apagar e vai usar o CNPJ que veio do webhook, né? Vamos colar aqui na URL. Aqui, ó, pronto. Tá? Por isso que ele deu como válido, né? Porque eu tinha colocado o CNPJ válido. Vamos tentar novamente? Não é aqui, é aqui. Ah lá, legal. Então ele aplicou as duas caixinhas. CPF válido, CNPJ válido. Vou adicionar o CPF válido. Aceitou. Vou voltar e vou colocar um CNPJ válido. Beleza, aceitou, trocou. Então legal, tá funcionando. Vou colocar os dois válidos agora. Foi. Tá aí, ó. Vamos verificar aqui no nosso N2N. Vai te chamar uma pancada de webhook aqui. Mas são webhooks rápidos. Vamos ver aqui se a gente acha o nosso CNPJ. Tá aí, ó. Chamou o CNPJ, achou, foi pro sucesso, respondeu que é válido. Tá aí, ó. O nosso formulário funcionando. Porém ainda está no Bolt, né? Agora a gente tem que colocar ele para funcionar no navegador do usuário, tá? E também a gente tem que colocar um último webhook, né? Que é para quando o cara enviar os dados, pegar todos esses dados e enviar também para um outro webhook, porque você quer salvar numa planilha, você quer enviar para um CRM para algum lugar. Então vamos fazer isso também, tá? Vamos ver aqui no nosso editor. O webhook é um webhook do tipo post. Vou colocar o nome. Recebe os dados. Vou copiar o webhook de produção. Né? Vou falar para ele, ó.
Se o usuário clicar em enviar e somente se o CPF e o CNPJ forem válidos, acione o webhook, vou colar o endereço, para enviar as informações de todos os campos. Vou colocar assim também. Crie um payload padrão. O que é um payload padrão? Então, tipo assim, ele vai enviar o nome sempre com o mesmo nome. O telefone sempre com o mesmo nome de campo. O campo vai ser sempre o mesmo nome. Porque daí quando você criar a sua automação, não tem chance de mudar, enfim. Só uma medida de segurança. Vou mandar aqui para ele. Vou pausar o vídeo. A hora que ele tiver feito aqui também, eu volto para mostrar para vocês. Então, criou aqui. Vamos fazer o teste. Novamente, Guilherme. Vou colar aquele CPF. Vou colar aquele CNPJ. Telefone. E-mail. É interessante você testar novamente, sempre, para ver se ele não desconfigurou. Como eu disse, é uma IA, não dá pra gente confiar 100%, né? Então vamos testar novamente. Se eu apertar aqui em enviar, ele deu inválido. Eu tenho que ver se ele não chamou o meu webhook, né? O meu webhook de recebe os dados. Não, ó, ele chamou só CPF e CNPJ. Beleza. Vou arrumar o CPF. Chamou os dois, tem que chamar os dois novamente. Ó, chamou os dois novamente. Beleza. Vou arrumar o CNPJ. Agora, como o CNPJ e o CPF é válido, ele tem que chamar os dois mais o webhook final, que é o que vai disparar os dados pra gente. Então, vou apertar enviar. Foi. Agora ele tem que disparar 3 webhooks. Vamos ver. Disparou 3 webhooks. Legal. Então, ele disparou CPF, válido, CNPJ, válido. E aí ele disparou o webhook final, que é onde vai receber os dados. Tá aqui embaixo. Ó. Então, se a gente vier aqui, a gente tem nome, CPF, CNPJ, telefone e e-mail. Se você quiser tratar esses dados aqui com a IA, você pode aí conversar com ela. E aí, a partir daqui, você faz o que você quiser, né? Você pode vir aqui, ó, copiar para o editor esses dados. Se você quiser jogar esses dados aqui para uma planilha, um CRM, aí você faz o que você bem entender, tá? Os dados do formulário estão aqui para você usar. Então, basicamente é isso. Agora o que nos resta é só pegar o código que o Bolt gerou, colar lá no nosso N2N para o usuário poder carregar esse formulário no navegador dele, tá? Então você vai vir aqui em cima, ó, na parte de código, vai achar o arquivo .html, tá? .html e vai copiar ele. Mas o interessante é, antes de copiar ele, para ter certeza de que o Bolt fez realmente o que a gente pediu, um único arquivo HTML, aqui eu já estou vendo que não. Aqui eu estou vendo que ele já criou um arquivo para o JavaScript, para a função, criou um arquivo para o payload JSON. Então aqui ele criou alguns arquivos. Então eu vou pedir novamente para ele. Eu vou falar, ó, preciso, vou dar até em caps lock, que todo o formulário esteja em um único arquivo HTML puro. Vou falar isso para ele. Então agora ele vai escrever todo o formulário dentro de um único arquivo. Pode ver que ele estava com umas 50 linhas aqui e agora vai dar bem mais, porque ele vai compactar tudo. E a partir disso a gente já pode copiar. Vou esperar ele terminar aqui, tá? Então vou cortar o vídeo. Bom, ele terminou aqui, você pode ver que ele fez 360 linhas de código, tá? Então provavelmente agora está todo o formulário aqui. O ideal é você testar novamente para ver se não mudou nada, não alterou nada, tá? Mas eu já vou copiar para acelerar aqui o nosso processo. É só você vir aqui, copia tudo, vai lá no nosso Inner2N, naquele modelo de HTML, cola aqui dentro, né? Apaga tudo que tem aqui, cola e salva. Não esquece de salvar sempre. Então esse aqui vai ser o link do seu formulário, tá? Então vai ser o nome do seu domínio, né? Do seu webhook, mais o seu domínio. E aqui tem o caminho dele. Se você quiser colocar aqui, por exemplo, formulário, aula YouTube, para ficar um pouco mais bonitinho, né? Porque esse aqui você vai enviar para as outras pessoas. Então você vai vir, vai abrir ele no navegador e tá aí, ó. Tcharam, o seu funciona muito bem no celular também, tá? Então vamos testar ele. Então vamos colocar aqui CPF. Vamos ver se eu acho aqui. Este CPF, este CNPJ. Vamos testar as validações. Beleza, a validação funcionando. Ó, se a gente olhar aqui nas execuções, ele chamou uma vez, que foi o formulário em si. Então, pode ver que eu estou rodando o formulário ainda, só que a execução já terminou, porque eu já mandei pro cara, agora é o cara que se vira. Chamou CPF, chamou CNPJ. Vou arrumar aqui. Chamou de novo lá, CPF válido, agora CNPJ válido. Obrigado. Seus dados foram recebidos com sucesso. Vou fechar aqui. E agora vamos verificar se os dados realmente chegaram. Tá aí, ó. Recebe os dados. Vamos colocar em JSON.
Tá aqui, ó, nome, CPF, CNPJ, tá aí tudo como deve ser. Então é isso, esse foi o vídeo, tá? Espero que tenha contribuído para você. Lembrando que daí você pode personalizar esse formulário do jeito que você quiser, design, parte de texto, parte de lógica também. Se tiver alguma dúvida, manda no comentário aqui embaixo. Eu vou deixar o link do Bolt, da Brasil API. Eu vou deixar o template, esse template aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Todo esse template aqui eu vou deixar na descrição também, tá? Para vocês. Só vou remover aqui as informações, né? Para não pegarem meu webhook. Mas vou deixar todo esse template aqui na descrição também. Um arquivo JSON para vocês baixarem. E aí vocês só modificam para vocês. Fechou? Então, precisando, falem nos comentários. Valeu!